Olá, mais um programa Fórmula Nerd entrando no ar. E hoje eu recebo o meu amigo Jursa Santos, cineasta, escritor, diretor, faz parte do movimento hip hop e muitas outras coisas. Logo depois da nossa vinheta. Olá, estamos de volta com o programa Fórmula Nerd. Jursa, como começou esse envolvimento seu com o audiovisual? Na verdade começou meio do acaso, né? Porque na época eu fazia teatro, sou ator de teatro, né? E meio que em uma das meus grupos que eu fazia parte tinha um diretor, e esse diretor me incentivou a estar buscando outros meios culturais para trabalhar, né? E como eu tinha uma paixão muito grande com o cinema, eu decidi ir para o cinema. Mas na época era uma coisa muito cara, né? Até hoje o cinema ainda é muito caro aqui no Brasil para ser feito. E eu fiquei meio desesperado para saber como que eu ia me envolver com essa área do audiovisual. Então eu perguntei para minha tia, né, com qual eu morava na época, se ela podia me ajudar a comprar uma câmera. Então a gente foi até a Pernambucanas, né, e comprou uma câmera mini DV da Panasonic, que foi a minha primeira câmera que eu tive. Ela custava na faixa de R$700, e eu lembro que foi paga em prestações. Eu paguei R$100 para ela por mês, né, e foi minha primeira câmera, e foi quando eu comecei realmente a me envolver com o audiovisual. Então, como eu já tinha experiência no teatro, eu comecei a usar a minha câmera para poder gravar peças de teatro, gravar algumas coisas relacionadas à campanha de teatro, e as pessoas começaram a gostar do trabalho e começaram a me contratar. Mas foi meio que uma coisa meio no acaso, inesperada, não era planejado da minha vida. E você teve alguma referência do mundo pop, quadrinhos, cinema, televisão? Quais foram? Eu cresci numa época dos anos 80, né? Eu sou de 82, então desde aquela época eu comecei muito a me envolver com os quadrinhos, né? Tinha bastante quadrinhos, coleções de quadrinhos do personagem da DC. Tinha do Superman, que na época eles chamavam de Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman. E eu gostava muito e me imaginava muito, né? Me imaginava fazendo coisas relacionadas a esse universo, como filme e até mesmo quadrinhos. E depois, quando me apaixonei pelo cinema, foi na época que eu comecei a ver filmes, né? Os chamados filmes de Sessão da Tarde, né? Então eu gostava muito de Goonies, Família Addams, gostava muito de Indiana Jones, já era viciado em Indiana Jones. Inclusive eu brincava muito quando assistia Indiana Jones. Eu saía do quintal de casa, eu prendia coisas a corda na árvore e me balançava igual o Indiana Jones. Inclusive tem uma cicatriz aqui no braço, foi uma dessas artes que eu fiz. E aí minha avó me levou para o hospital correndo, que eu estava sangrando tanto porque eu caí e brincando de Indiana Jones. Errou um pouquinho, porque Indiana Jones se feriu aqui, ó, para deixar a cicatriz. Para deixar a cicatriz, foi do quê? Então, mas são coisas que eu me lembro até hoje, que eu gosto muito, né, dessa questão da cultura pop, né. Então assim, eu cresci vendo Steven Spielberg, Alfred Hitchcock. Então são pessoas que eu levo muito em consideração quando eu penso em cinema, né, dessa questão de fantasia e dessa questão também de suspense, eu gosto muito. E qual que foi o momento que teve essa migração sua do mundo amador para o mundo profissional do audiovisual? Foi uma questão muito delicada e foi um divisor de águas também, né, para mim. Porque eu sempre fiz meus trabalhos muito voltados para um grupo de pessoas, que era do teatro, então eram pessoas amigas, pessoas próximas. E o dia que eu decidi fazer algo relacionado ao trabalho profissional foi quando eu fui concorrer a um prêmio edital, né, do governo, que foi pelo Ministério da Cultura, onde eu ganhei um projeto, ganhei um edital com um projeto para fazer um curta-metragem documentário sobre violência doméstica, né. Já tem histórico na minha família, né, minha mãe sofreu de violência doméstica, então eu queria fazer algo relacionado a isso para poder também contar um pouco sobre essa questão da violência doméstica, né. E concorri com 300 pessoas do Brasil inteiro, e aí entre 20 eu consegui ganhar esse edital para poder
fazer esse documentário, onde eu pude também comprar equipamento, onde eu pude dar um up também nos meus equipamentos para poder trabalhar melhor. E quando eu fiz esse documentário, que eu fui ver os outros documentários que concorreram comigo, eu senti que tinha uma certa diferença, né, de qualidade de um documentário para o outro. E aí eu decidi levar mais a sério mesmo, né? Levar mais a sério essa questão do audiovisual. Foi onde eu comecei a ingressar na faculdade para poder aprender mais sobre a questão do audiovisual. Você tem um envolvimento forte com o hip hop, né? Como que foi isso? Também foi meio que puxando no acaso também, né? O hip hop, eu sempre gostei muito de rap, mas também não tinha muita noção do que era a cultura hip hop. Eu achava que rap já era o hip hop. E em 2006 eu tive um acidente, né, jogando bola, que é uma outra paixão minha, e é onde eu fiquei quase um ano sem poder andar. E inclusive foi, acho que é a época que eu conheci vocês, que foi quando eu comecei também a fazer o personagem do Saci. Foi mais ou menos nessa época que eu fiquei um bom tempo sem poder andar, e em casa, sem fazer nada, sem poder trabalhar, sem poder ir para os lugares. Eu comecei a compor letras, né, de rap, e comecei a querer trabalhar com rap. Foi onde eu comecei a ir em estúdio, procurar saber mais sobre como funciona e conhecer um pouco da cultura hip hop, né, que são baseados em 4 elementos, que é o MC, mestre de cerimônia, que popularmente dito é o rapper, tem o DJ, né, que é o disc jockey, que anima a festa, e tem o grafite, que faz artes gráficas relacionadas ao rap, uma coisa mais urbana, né, e tem a dança de rua, que é a dança que a gente chama o b-boy e as b-girls, né, que faz as batalhas de dança também. Então eu comecei a conhecer esses elementos, comecei a fazer parte da cultura hip hop de Campinas e até virar militante. Até hoje, tudo que eu faço relacionado aos meus trabalhos autoral, de cinema, teatro, alguma coisa relacionada à arte, eu coloco um pouco do hip hop, seja na trilha sonora, seja, por exemplo, pegar um b-boy para atuar. Então tudo pra mim tem uma exceção da cultura hip hop. E você estudou um pouquinho das origens disso? Conta pra gente. Estudei bastante, porque quando você começa a fazer parte de uma militância, você tem que saber exatamente por que você está fazendo aquilo e da onde surgiu aquilo que você tanto defende, né? E a cultura hip hop, ela veio de vários lugares, mas em especial os Estados Unidos, né? O África Bambata, junto com várias outras pessoas, se uniram para tentar diminuir o índice de morte de pessoas negras por gangues, né? Então, uma das formas que eles encontraram para que as gangues dos Estados Unidos não matassem umas às outras eram batalhando, né? Ou usando a arte, né? Então, o grafite, usavam o duelo de b-boy e duelo de MC, né? Então, eles meio que usaram a arte para confrontar, para que não houvesse mais mortes, né? Então teve uma trégua naquela época muito grande entre os Blood e os... não vou me lembrar o nome os Crip, os Bloods e os Crip, né? Que são os vermelhos e azuis, para que eles pudessem estar desenvolvendo essa trégua e batalhar em pró-arte. Então o hip hop surgiu meio que num momento muito sério lá nos Estados Unidos, né? E hoje, ainda assim, é uma arte de expressão de sobrevivência do gueto, né? De expressão de tudo que acontece dentro dos guetos norte-americanos, e agora também aqui no Brasil a gente tem essa voz ativa na área cultural. Você acha importante, pegando nesse tema, que, por exemplo, a capoeira? A capoeira é muito mais do que uma luta, tem todo um contexto, né, histórico de lutas sociais atrás disso. Que as pessoas estudassem isso também, que a aula fosse um pouquinho mais além do que só a luta, né? Isso é importante, né, para saber exatamente por que a capoeira surgiu, da onde ela surgiu, a diferença da capoeira que era da Angola, a capoeira da África para a capoeira do Brasil, por que a gente fala que a capoeira é um movimento de resistência, um movimento de arte cultural de resistência, não é só simplesmente uma luta, uma dança, é um movimento cultural. Então eu acho que isso é importante, as pessoas terem essa noção, não para que só se aprenda mais, mas para que você dê valor ao que você está aprendendo, porque é muito fácil pegar e aprender que você tem que pegar uma coisa de um lado e colocar no outro, mas você entender por que você está fazendo esse gesto, qual que é o motivo de fazer esse gesto, o que você está ajudando a fazer esse gesto, é muito importante. Isso cresce, fortalece muito a cultura
não só da capoeira, mas da cultura local do Brasil, né? Porque a capoeira se tornou um patrimônio, né, cultural brasileiro. Então, você viver esse patrimônio, você deixar esse patrimônio vivo, ele vai se fortalecer. E a gente tem vários tipos de cultura nossa que a gente está vendo se perder. Por exemplo, a cultura folclórica, né? A gente vê poucas pessoas trabalhando hoje em dia com o folclore brasileiro, tendo em vista a diversidade que a gente tem dessa cultura. Você não vê mais na televisão as pessoas fazendo, não tinha tipo Pica-Pau Amarelo, tinha outros tipos de elementos que a gente conseguia colocar dentro da televisão. Hoje não tem mais. Hoje a gente está pegando tudo de fora e latando aqui no Brasil e consumindo, né? Então fica meio triste. A gente tem uma diversidade muito grande aqui no Brasil de coisas que a gente tem que dar valor. Então, você falando assim, parece então que a capoeira é muito parecida com o hip hop. Porque a capoeira engloba muitas coisas, né? De arte, cultura, religião. Social, principalmente social. Tanto a capoeira quanto o hip hop, ele tem esse apelo social muito grande porque eles são trabalhados na sua grande maioria nas periferias. E você trabalha com pessoas em área de risco. Então, na capoeira, você tendo a disciplina, você aprendendo a questão de conteúdo, você aprendendo a questão da oralidade, a questão do respeito. Você trabalha esses jovens da sociedade, você consegue inserir esses jovens na sociedade para que esses jovens se tornem uma pessoa produtiva. O hip hop é a mesma coisa. Você trabalha com esses jovens. Hoje eu conheço muitos jovens de periferia que vão para fora do país representar o país em competições de hip hop, de dança de rua, e coisas que ele não imaginaria nunca acontecer na vida dele. Então hoje ele saiu de uma área onde ele poderia estar envolvido com crime, com coisas erradas, para trabalhar com arte e representar o país em lugares que a gente jamais esperaria que eles fossem, né? Então, para mim, a capoeira ela tem também esse viés, né? De você pegar esse jovem e dar coisas e elementos a mais para ele poder se transformar em uma pessoa muito produtiva na sociedade. E hoje, sua opinião, preconceito versus racismo, Brasil, São Paulo, aqui no nosso interior? É muito grande. Eu ainda acredito que, por mais que a gente tenta mostrar que, ou as pessoas tentam mostrar que não existe o preconceito e o racismo no Brasil, a gente sabe que a gente sente muito isso na pele. Principalmente quando você é negro, né? Você entende que o preconceito e o racismo são muito atrelados na nossa cultura. Campinas ela foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Foi a última cidade do Brasil a libertar os escravos, depois de quase 20 anos que foi feita a abolição da escravatura, né? Campinas deixou de usar escravos depois desse período. Então é uma coisa muito recente, a gente pensa que é longe, mas não, é recente, na década de 50. Né? Na década de 50 ainda tinha escravo em Campinas. Né? Então são coisas que às vezes a gente pensa que ficou lá no passado, mas não, são coisas que são vigentes hoje. E até hoje a gente sofre muito isso. Então você acha que, por exemplo, o processo de cotas nas universidades é mais uma reparação? Não só uma reparação, né? A gente fala reparação como se fosse uma questão de obrigação do Estado, não é só uma questão de obrigação. É uma questão também de você entender que pessoas, não só negros, mas pessoas também pobres, têm que ter oportunidades de estar frequentando ambientes escolares públicos de ensino superior, que talvez ela não teria condições de fazer isso se não tivesse as cotas, né? A gente fala muito sobre a questão de cota ser errado, mas eu vejo que eu preferia 1000 vezes que uma pessoa estivesse fazendo ali, estudando, tendo uma formação, do que a pessoa estivesse desempregada ou empregada num serviço informal, né? Então ela tendo esse tipo de reparação social que a gente fala, ela pode gerar muito mais empregos para as pessoas. Por exemplo, se ela se tornar um advogado e abrir um escritório, se ela se tornar um médico, abrir uma clínica, se tornar um veterinário, abrir uma clínica, se tornar um gerente de um grande negócio e abrir o negócio, gerar renda, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, não só pensar que o negro ou o pobre está roubando vaga de outra pessoa, mas ele está dando condições para outras pessoas também possam ter as mesmas condições de subir na vida, né? Então eu vejo a cota como uma reparação social muito grande e também uma reparação racial, por que não dizer reparação racial?
porque realmente os negros ficaram muito atrasados na questão do estudo, na questão da formação social dele, né? Porque nós fomos, depois que acabou a escravidão, fomos largados na rua, sem estudo, sem condições de vida, sem casa, sem moradia, trabalhando por trocados para sobreviver, não viver, sobreviver. Então eu vejo a cota essa reparação, para que a gente possa ter o mesmo patamar. A gente não quer ter coisa a mais que as pessoas, a gente quer ter o mesmo patamar, que a gente sabe que hoje não existe. Porque a nossa educação básica não funciona, essa é a grande realidade. Mas você não acha que, por exemplo, falta, e é positivo, ter mais debate, mais conversas, mas de um certo lado também, eu acho que é difícil ter um padrão de debate, né? Educado, respeitando opiniões. Eu não vejo isso hoje no Brasil. O Brasil está passando por uma divisão social política muito forte, né? A gente está vivendo numa era onde as intolerâncias, as opiniões está muito latente, né? Por um lado, a gente vê que o Brasil está muito mais informado, até por causa que existe hoje meios para informações muito mais rápido do que na nossa época. Sim. A própria mídia social, ela informa, você busca conteúdo, você se planeja com esses conteúdos. Então hoje eu vejo as pessoas também mais informadas, porém elas estão mais intolerantes às opiniões opostas, né? Então ter debate é sempre importante, porque o ponto de vista sempre tem que ser colocado. Não é porque eu acredito que as cotas raciais sociais são bons para a população, que outra pessoa não pode vir para mim e tentar colocar um ponto de vista errado sobre isso. Sim. Um ponto de vista diferente, divergente do que eu penso. E eu tenho que entender o lado dela, porque ela também vive uma realidade diferente da minha. Entendeu? Você vive uma realidade que não é a minha realidade. E eu vivo uma realidade que não é a sua realidade. A gente tem que colocar esses pontos de vista e entender aonde a gente quer chegar. Só que hoje o Brasil ele passa uma situação política muito difícil. Onde o que a gente já sabe que era correto não é mais correto, o que a gente acha que é errado está virando correto. Hoje está sendo difícil você ser honesto. Sim. Né? Você ser honesto está virando um artigo muito raro e os desonestos sendo valorizados. Que é aquela coisa, olha, eu não respeito sua opinião e eu te odeio por isso. Eu te odeio por isso. Mudou muito, isso é muito louco, né? É porque eu acho que hoje as pessoas têm uma abertura que talvez a internet proporciona para ela, né? Porque, como diz, né, o ditado, né? Atrás do computador todo mundo é invencível, né? Se torna a pessoa mais incoerente do mundo, porque ela defende um ponto de vista e diante da sociedade ela faz outra coisa, né? Eu vejo muito amigo meu que fizeram muitas coisas erradas no passado, que hoje ele debate como se eles fossem as pessoas mais honestas do mundo. E eu falo, não, calma, gente, a gente errou também, a gente não é honesto, a gente tem um posto de honestidade. Todo mundo erra na vida. E atirar a primeira pedra é uma coisa muito complicada, porque às vezes a primeira pedra vai voltar para você. E hoje é muito fácil você rotular, né, e criar um preconceito de alguma coisa. É o mais perigoso possível dentro da internet. Eu posso até te falar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhando no casamento, né? Eu comprei um drone e eu fui trabalhar no casamento, fui fazer uma filmagem da igreja. E aí a vizinha, né, da igreja saiu da porta de casa, né? Porque todo mundo viu o drone e falou, quero ver, quero conhecer. Aí ela saiu, olhou e falou assim, você tá usando esse drone, tá fazendo interferência na minha televisão. Eu falei, nossa, mas impossível, né? Porque é um rádio de controle fechado, não tem como fazer interferência. Porque tá fazendo interferência, eu não quero que você use esse drone aqui. Eu tô na rua, é um ambiente público, eu posso usar, não tô invadindo seu espaço, nem tô voando em cima da sua casa, nada. Não, porque eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer? Porque eu não sei o que você vai fazer com isso, você pode querer me roubar. Eu falei, você tá me rotulando? Tá me chamando de bandido? Não tô te chamando de bandido. Então eu falei assim, se fosse uma pessoa branca, tá tudo normal. Agora porque eu sou negro, você tá falando que eu não posso usar o drone. Eu falei, não tem nada a ver, porque eu também, meu ex-marido que morreu, ele era um homem de cor. Eu falei, como assim um homem de cor? Não existe um homem de cor. Ele era negro, eu sou negro. Não, eu não vou chamar você de negro porque eu não quero te ofender. Eu olhei pra cara dela e falei, e você vê que é uma coisa é uma senhora já, e você vê que é uma coisa já enraizada. Sim. Dentro do padrão dela, né? Então as pessoas levam essa questão enraizada do preconceito muito pra frente, e às vezes não sabe, não entende. É que nem Monteiro Lobato, por exemplo. Eu gosto muito do sítio do Pica-Pau Amarelo.
E lá a gente vê como que a tia Anastácia era tratada na literatura. Só que a gente não tem que ver pelo um ponto de vista histórico e cultural daquela época. Daquela época, totalmente, né? Hoje eu vejo muito movimento falando sobre a questão do preconceito racismo do Monteiro Lobato. Só que naquela época era isso. Tá fazendo um retrato, uma fotografia do que era. Entendeu? Então não tem como fugir daquilo. Né? Ele não viveu mais do que ele poderia viver para poder fazer diferente, né? Aquela época era daquele jeito. Então tem muitas pessoas que são criadas daquele jeito e não muda. E a gente tem que aceitar? Não tem que aceitar. Isso não é desculpa para nada, para você ter esse preconceito, o racismo. Só que a gente tem que começar a mudar hoje, né? Que a mentalidade dos jovens de hoje não cresça da mesma forma que cresceram essas pessoas lá atrás, né? Que as pessoas aceitem a diversidade, que aceitem os momentos, as opiniões alheias, que aceite a política alheia da pessoa, que a pessoa entenda que o fato de você ser de esquerda ou de direita não quer dizer que você é melhor ou pior do que outra pessoa. É só uma opinião política. E a gente estava falando de rótulo, né? De preconceito. Então, por exemplo, é muito difícil falar sobre política aqui no nosso programa. Mas, por exemplo, acho que muita gente que está assistindo fala, o Jursa deve ser um comunista a favor do Lula. Qual que é o seu posicionamento? Não, eu cresci dentro da política socialista, né? Eu me formei dentro da política socialista desde a época de escola. Eu militei muito na questão socialista, hoje eu me vejo socialista. Um pouco decepcionado com várias coisas que aconteceram no cenário recente dentro da política brasileira, principalmente no viés da esquerda. Fico muito decepcionado com várias coisas, mas eu ainda acredito essa diferença, né? A ideologia, ela se mantém. O que corrompe as pessoas. O que corrompe as pessoas. Não quer dizer que a esquerda é ruim. O que é ruim é quem que está ali colocando o ideal dentro do seu próprio ideal dentro do movimento. Eu sou de esquerda socialista. Não tenho, o meu partido hoje é o partido do PDT. E tirando essa coisa do candidato, explica para o pessoal, porque o meu posicionamento é de direita. Tenho direito, você tem direito de ser de esquerda, né? E nenhum está mais errado ou mais certo do que o outro. Mas o que eu quero perguntar? Para quem não sabe o que é um movimento, o que é um partido de esquerda socialista, explica para o pessoal que não tem esse conhecimento. O mais básico, o mais simples para a pessoa entender é que o Partido Socialista ele entende que o Estado ele tem responsabilidade com o povo. A gente paga impostos, e não é um imposto muito barato no Brasil, é um dos mais caros do mundo. Em tudo que a gente consome é taxado imposto. E a gente entende que quando a gente paga esse imposto, e na nossa Constituição, está escrito na nossa Constituição que o governo tem que oferecer moradia, oferecer saneamento básico, oferecer escola, oferecer segurança pública e saúde gratuito, porque a gente paga esse imposto, a gente quer que esse dinheiro que a gente pague seja revertido para a população, independente da classe dela. E essa é a grande questão, né? A gente entende isso no mais básico para entendimento socialista. Então, quando a gente fala assim, o fulano está passando fome, o Estado tem que intervir, porque está na Constituição, que a pessoa tem o direito de ter saúde básica, tem o direito de ter a sua sobrevivência assistida pelo Estado. Não é uma coisa que a gente inventou. A nossa Constituição fala isso. Então a gente quer que a pessoa que está passando fome, ela tenha esse direito de comer, ter a vida, né, de ter um lugar para morar. Então a gente vê dessa forma. E as pessoas de direita entendem que o Estado não deve intervir. Entende que o Estado, que a pessoa tem que ter a meritocracia, de lutar para ter sua casa, para ter seu sustento, o seu alimento. E nós da esquerda não discorda disso. Só como que a gente vai alimentar a meritocracia no Brasil, sendo que a gente vê que o país é um país desigual? Né? Funcionaria muito se todo mundo tivesse as mesmas condições, né, básicas. Se, por exemplo, você saísse daqui e eu saísse daqui, e a gente fosse caminhando e ver quem chega lá, que é por mérito. Mas sabe que você saiu daqui, eu saí daqui, só que você saiu de cavalo, eu estou a pé. Entendeu a diferença? Tem um buraco muito grande, né? Tem um buraco muito grande. Então, quando a gente defende o socialismo, não é defender que a pessoa fala assim, então você quer que o Brasil seja pobre. Não, vamos nivelar por cima, né? Por que não nivelar por cima? Por que não todo mundo tem uma casa? Por que não todo mundo tem um carro? Por que não todo mundo tem
um emprego digno. As pessoas acham que muitas coisas que a gente é contra o capitalismo. Não, eu sou a favor do capitalismo. Até acho que o comunismo ele não funciona, né? Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho está mais verde do que a nossa. Então, para mim, não funciona muito o comunismo. Se todo mundo fosse comunismo, até funcionaria, mas enquanto tiver capitalismo no mundo, não tem como um país ser comunista, principalmente o Brasil, que é um país muito grande, né? É um país enorme. Eu sou muito a favor do capitalismo, mas desde que seja uma coisa muito igualitária. Você tem direito de comprar um carro, o outro também tem o direito de comprar um carro. Entendeu? São coisas assim que a gente vê do socialismo. Jursa, queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigado, eu agradeço também. Eu acho muito legal ter esse tipo de debate, ter esse tipo de conversa, porque a esquerda sozinha não vai para lugar nenhum, a direita sozinha não vai para lugar nenhum. O único caminho é para frente e com honestidade, com boa vontade e com a participação popular e com educação, né? Sobretudo é com educação. Eu acho que ambos os lados querem que o Brasil cresça, né? Independente de como seja, mas que cresça de uma forma honesta. Eu defendo muitas coisas que a direita defende, eu gosto muito, porque eu acho que são coisas muito plausíveis em relação a isso. Espero que o povo brasileiro hoje tenha essa noção que a gente unido é muito mais forte do que separado, e que está chegando aí um tempo aí que a gente vai ter que voltar nossas esperanças nas urnas, e que cada um pense aí com clareza sobre o que vai decidir do seu futuro, né? E eu vou deixar aqui embaixo o contato do Jursa, se alguém quiser falar com ele, fazer alguma pergunta, fazer algum debate, eu tenho certeza que você vai estar à disposição a fazer novos amigos. Estou disponível, fico aqui à disposição também de voltar aqui outras vezes, se você precisar, para estar conversando, para estar esclarecendo coisas. Eu acho que é muito importante esse tipo de troca, né? E agradeço ao pessoal que está assistindo também. E como o Endo falou, quem quiser entrar em contato, por favor, fique à vontade, que eu estou sempre à disposição. Programa Fórmula Nerd. Se você gostou, deixe seu like, faça sua inscrição. Até o próximo programa.